A paz do Senhor para todos do TikTok. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar acerca se o homem rouba a Deus. Esse vai ser o assunto, porque tem muitos assuntos aí que passam no TikTok, um assunto de bênção, assunto de vitória, muitos assuntos de milagre. Mas assunto que fala se o homem rouba a Deus, isso ninguém fala. Mas nesta noite você vai saber se o homem rouba a Deus, sim ou não. Amém? Vou esperar aqui chegar mais um pouco as pessoas aqui nessa live, para a honra e a glória de Deus. Amém? Vou esperar aqui um pouquinho para chegar mais ouvinte da palavra de Deus, porque essa palavra as pessoas têm que escutar. E eu vou ler aqui em Malaquias. Amém? Malaquias 3, versículo 7. Malaquias 3, versículo 7, no nome de Cristo Jesus. Vou esperar chegar mais alguns pessoal aí na live, para o nome de Jesus Cristo ser glorificado. E rouba a Deus e não rouba, meu irmão. Isso é que você vai saber nesta live, para a honra e a glória de Deus. Porque nós não somos, às vezes, nós não fazemos o que Deus quer, nós não somos ingratos a Deus, né? Nós somos, às vezes, ingratos à presença de Deus. Aí eu vou ler aqui, e nos encontra aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. E o texto diz assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Versículo 7, que diz assim: desde os dias de vosso pai, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advém a maior bastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vós chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus amados ouvintes do TikTok, aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 7, diz assim: se o homem rouba a Deus, e diz que desde o dia de vossos pais vós desviaste dos meus estatutos, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Mas vós dizem que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Deus diz: toda a nação me rouba. E vós disseis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque não devolve o dízimo à casa do tesouro. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, nós temos que não pode ser ingrato a Deus, nós temos que devolver o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa dele. E diz a passagem bíblica: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vem a maior bastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vinde do campo, e vós será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, aqui na passagem bíblica diz que nós temos que devolver o dízimo à casa do tesouro, meu irmão. Nós temos que devolver o que é de Deus, que a Bíblia fala: dá a César o que é de César, e dá a Deus
o que é de Deus. Será que você está devolvendo o dízimo à casa do tesouro? Porque a Bíblia fala que tem que dar de toda a sua renda, de toda a sua fazenda e de tudo que nós ganhamos, nós temos que devolver na casa de Deus. Mas muitos dizem, eu vou dar nada, o meu dízimo ao pastor, aquele ladrão. Mas aí, meu irmão, você não vai ver se o pastor vai roubar o seu dinheiro. Você tem que fazer o que a palavra de Deus fala, que tem que fazer o que os mandamentos que Deus diz, devolver o que é de Deus. Como ele fala na palavra, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, você tem que devolver o que é de Deus. Sabe por quê? Porque bem assim é quando aqueles pais de santo, ele está no candomblé, eles têm que oferecer os holocaustos e o sacrifício aos espíritos malignos. Eles oferecem aqueles manjares, e se não entregar, aqueles espíritos vai cobrar. Não é diferente de Deus. Deus, ele quer o que é dele, meu irmão. Ele quer que nós devolvamos o dízimo. Devolver a parte dele. Ele diz na passagem bíblica, e depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Então o devorador, ele devora o que você tem, quando você não devolve o que é de Deus. Como assim? Às vezes a sua roupa se envelhece rápido, às vezes a sua sandália se quebra, se tora o cadastro da sandália, às vezes o bujão se acaba logo, às vezes a moto sua quebra a peça da moto, às vezes o carro seu quebra uma peça do carro, e quando você vem gastar naquele carro, é mais do que era para devolver o que era dele. Mas muito acha que se ganhar 100, tirar 10 real, vai fazer falta. Não faz não, meu irmão. Porque você está dando o que é de Deus, você está devolvendo o que é de Deus. Muitos dizem, eu vou dar o dízimo. Você não vai dar. Você vai devolver o que já é dele. Está entendendo, meus irmãos? Então devolva o dízimo à casa do tesouro. E diz a passagem bíblica, depois fazer prova de mim. Você não acha bom quando chega no final da semana, você está com seu dinheiro no bolso, está com a sua casinha, com o seu carro, com a sua moto, tudo do bom e do melhor, porque foi Deus que lhe deu. Então, se Deus lhe deu, você tem que devolver o que é dele. Está entendendo? Então você devolva, que se você não devolver, Deus vai permitir vir um devorador. E quando o devorador vem, aí é onde fica o aperto. Que devorador é esse? Vou lhe dizer agora. É quando o seu filho está enfermo, doente, que você leva para o médico, que gasta 500 reais, que gasta até 1.000 conto de remédio para o seu filho, para ele ser curado. E às vezes Deus só queria que você devolvesse 10 reais e você não devolve. Aí Deus permite o devorador vir e você termina perdendo até 1.000 ou 2.000, até 10.000, se for possível. Aí às vezes Deus permite vir uma doença incurável e você gasta o dinheiro todo. E ali não resolve. Por quê? Porque você não devolveu o que era de Deus. Você sabia que Deus permite isso? Porque Deus, ele quer fidelidade, meu irmão. Você sabia que o macumbeiro, ele tem fidelidade aos espíritos? Você sabia que nos dias de eles oferecer as ofertas, eles oferecem? Ele não perde uma vez. E quando ele perde uma data das oferendas, os espíritos vão cobrar? Você tem que saber devolver o que é de Deus. Porque quando você não devolve o que é de Deus, aí o devorador vem e leva o que é seu. Está entendendo o mistério? Bem assim é quando aqueles espíritos malignos está esperando algum manjar que o macumbeiro vai oferecer. Quando eles não oferecem, aí aqueles espíritos malignos vai cobrar daqueles macumbeiros. Porque não ofereceu, tem a data e os dias marcados. Bem assim não é diferente com Deus. Deus, ele quer que você devolva o que é dele. Devolver o dízimo à casa de Deus. Amém? Tem que devolver o que é de Deus. Dar a César o que é de César. E dar a Deus o que é de Deus. Não é fácil, meu irmão. Então vamos devolver o dízimo
a casa do tesouro. Você pode se achar e dizer, mas você vai dar ao pastor e o pastor vai roubar. Faça a sua parte. E se o pastor vai roubar, ele vai ter acerto de conta com Deus, porque o dinheiro que você está dando à igreja não é dele, é para a manutenção da casa de Deus. Amém? Meus amados, me desculpem por essa tosse, que a tosse está grande. Isso é impedir de eu falar a palavra de Deus, mas eu não paro, porque Deus, Ele vai abençoar. Então devolva o que é de Deus. E você, meu irmão que está do outro lado da live aí, que está escutando eu falar, você pegue, se você é da igreja, eu não sei, se você não for, vá para a igreja e devolva o que é de Deus, que está escrito em Malaquias, capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 7. Devolvei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e derramar sobre vós a bênção tal, de que venha dela a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Então, por causa de você, Deus ele repreende o devorador. O devorador ele vai querer devorar o que você tem. Mas quando você devolve o que é de Deus, aí ele fecha a boca do devorador. Amém? Então está dado recado para todos aí do TikTok e todos que vai ver esse vídeo que eu vou postar aqui no meu canal, aqui na plataforma do TikTok. Devolva o que é de Deus, porque Deus diz na palavra, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Amém? E boa noite para todos. Eu vou encerrar a live, porque eu vou ter que dormir para amanhã trabalhar logo cedo. E eu só vou fazer live agora para todos que estão me ouvindo aí, só da parte de noite, viu? Só à noite, porque de manhã e de tarde não vai dar, porque eu vou estar trabalhando. A não ser que eu chegue meu dia e fale um negócio de 20 a 10 minutos. Uma live de 20 minutos ainda dá para fazer. Amém? E a paz do Senhor para todos, ouvintes da palavra de Deus. E até a próxima live. Deus é fiel.